Eu quero me reportar a uma manifestação do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que afirmou em reunião com empresários em São Paulo que a economia do Brasil atravessa o pior momento desde a Grande Depressão de 1930. Do encontro, as principais reivindicações dos empresários foram a redução dos juros, facilitar o crédito, estimular as exportações, manter o câmbio no patamar atual e aumentar, e não aumentar, como aumentar, não aumentar imposto. Teclas que, diga-se de passagem, tenho batido sistematicamente desta tribuna. E o que é pior? Resultado disso tudo, o desemprego já bateu a porta de mais de 11 milhões de brasileiros e brasileiras. Nos últimos 12 meses, 1.800.000 brasileiros e brasileiras perderam emprego. A cada 1 hora hoje no Brasil, 240 brasileiros estão perdendo seu emprego. Essa é a dura realidade do presente. Para analistas, o novo presidente da autoridade monetária, o Dr. Ilan Goldfein, que tomou posse no último dia 9, próximo passado, só conseguirá levar o custo de vida para a meta de 4,5% se o governo fizer o tão propalado ajuste fiscal, que há quanto tempo nós estamos falando em ajuste fiscal aqui nessa Casa Legislativa? Desde o primeiro dia, no início de fevereiro, quando tomei posse, esse tema não nos sai da pauta. Portanto, a última reunião do Copom, o que é pior, na minha opinião, manteve a taxa de juros, a famosa taxa Selic, em 14,25%. Um absurdo, senhoras e senhores senadores, se compararmos a outros países como, por exemplo, Estados Unidos, juros é da ordem de 0,25%. Eu vou repetir, para que as pessoas possam realmente acreditar. Enquanto a taxa de juros no Brasil é de 14,25%, nos Estados Unidos você tira o 14% e fica com 0,25%. Mas não vamos parar por aí. No Japão, o juro é na ordem de 0%. Na Alemanha, 0,25%. Descontada, senhoras e senhores, senadores e senadoras, a inflação dos países aos quais mencionei, o Brasil continua com a maior taxa de juros do mundo, de 6,79%, seguido de longe pela China, que pratica os juros na ordem de 2,71%. E o que é pior para nós e melhor para a China, no ano de 2015, a China reduziu a taxa de juros em pelo menos 4 vezes para ampliar o crédito, para fomentar o investimento, para gerar emprego, para gerar crescimento econômico. E a Rússia, que é um concorrente direto nosso, que também encontra-se numa crise econômica e financeira bastante significativa, pratica juros na ordem de 2,3%. A Indonésia, os juros é da ordem de 2,29%. E a Índia, os juros é da ordem de 1,67%. Pois o novo presidente do Banco Central assume com vários e enormes desafios que tem pela frente. Primeiro, o rombo fiscal de 170 bilhões de reais, valor este equivalente a 2,75% do PIB, e com uma inflação bem próxima de 2 dígitos. Desafio de equilibrar as contas públicas, o Congresso deve aprovar o limite dos gastos públicos e também a reforma da Previdência. É o que alegou aqui, na sabatina, aos senadores, o novo presidente do Banco Central. Que o governo deve aprovar as medidas para equilibrar as contas, sem as quais não será possível reduzir as taxas de juros. Aí eu digo, legal, ótimo,
Então tá, deixa como está. Porque da forma como está, nós estamos pagando cerca de 960 bilhões de reais com os juros e com a rolagem da dívida. E o que é pior do que isso, nós estamos investindo em saúde e em educação cerca de 10% disso. Como pode um país sobreviver pagando 960 bilhões de reais de juros da dívida e rolagem da dívida e investindo 90 bilhões de reais em saúde e em educação? É o que nós estamos percebendo aí nos hospitais, nos postos de saúde, nas UPAs, nas policlínicas, nas unidades básicas, onde a população já não tem mais um serviço de qualidade que possa trazer orgulho ao povo brasileiro. Isso está me parecendo aquela máxima de que nós continuamos mandando lembrança para quem não conhecemos, porque continuamos insistindo com a taxa de juros nesse patamar. Bem, até parece que não estamos no fundo do poço e precisamos de medidas urgentes para enfrentar essa recessão que corrói o padrão de vida dos brasileiros e dos brasileiros e destrói nossas indústrias, nossas empresas, e até parece que emprego nasce em árvore. Pelo contrário, os empregos quem geram são as nossas empresas, que estão sufocadas pelos juros absurdos praticados no Brasil de 14,25% da taxa Selic. Vamos manter até quando essa taxa de juros absurda? E com elas vamos manter o pagamento, como eu já falei, de 400 bilhões de reais, vamos manter o serviço da dívida em 500 bilhões de reais, dando 900 bilhões de reais de pagamento dos juros da dívida e da rolagem da dívida. Isso, na minha opinião, raias de um absurdo. E até aí tudo bem nada, tudo errado. Não é preciso ser economista para perceber que isso está errado. É só pegarmos e observarmos o desempenho da execução orçamentária de 2015 para ver que tem muita coisa errada e muita coisa preocupante. Um dos maiores rombos que nós temos na execução orçamentária de 2015 está relacionada fundamentalmente à Previdência Social. O rombo e o déficit da Previdência Social é de 158 bilhões de reais, dos quais o setor público participa com 45% aproximadamente desse valor, o que dá 72 bilhões de reais e que beneficia apenas 1 milhão de servidores públicos. Já o setor privado, que participa desse déficit com aproximadamente 88 bilhões de reais, 55% de 158 bilhões, beneficia cerca de 30 milhões de trabalhadores. Esse é o primeiro rombo que deve ser enfrentado. Por isso que, a todo instante, todos os economistas alegam que uma das prioridades é enfrentar o déficit da Previdência. Que, se nós enfrentarmos o déficit da Previdência, que é de 150 bilhões de reais, nós teremos resolvido praticamente todo o déficit fiscal, todo o rombo das contas públicas, que é, como alega o novo governo, de 170,5 bilhões de reais. Agora, vamos falar sério. É difícil entender que o governo brasileiro mantenha uma taxa de juros de 14,25%, a mais alta do mundo. E, com isso, pagamos esses juros absurdos que eu acabei de relatar. Enquanto, por incrível que pareça, investimos apenas 9 bilhões de reais em transportes, obras de infraestrutura, na Operação Tapa-Buraco, na duplicação das nossas rodovias, que transporta a riqueza nacional, equivalente a aproximadamente 1% do que pagamos de juros e de serviço da dívida. Na minha opinião, um absurdo. E não para por aí. Enquanto o ano passado nós pagamos essa dívida toda, investimos também muito mal em educação, muito mal em saúde. Portanto, é chegada a hora, senhora presidente, de nós tomarmos uma atitude cabal e definitiva com relação às taxas de juros, que, na minha opinião, sem
diminuição da taxa de juros, não há crédito, não havendo crédito, não há investimento, sem investimento não há produção, sem produção não há consumo e sem consumo não há imposto. E é um imposto que financia a União, os estados e os municípios. E todos nós sabemos que a União está quebrada, os municípios estão quebrados e os estados estão quebrados. Portanto, se faz necessário uma atitude urgente, porque, na verdade, essa taxa de juro alta, ela tem tudo a ver para controlar a inflação, pelo que dizem os economistas. No entanto, já concluindo, senhora presidente, no entanto, a nossa inflação não é de demanda. A nossa inflação é de preços administrados e da falta de confiança no governo para que efetivamente nós possamos pular. Hoje, senhora presidente, era o que eu tinha a relatar. Muito obrigado pela tolerância.